e não esquece de compartilhar quando acabar. Espero, em nome de Jesus, que essa mensagem transforme a sua semana. Vamos para a mensagem? 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 11. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda um jovem. Ele é o mais jovem. Ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse a Jessé: manda trazer ele, pois nós não vamos nos assentar até que ele chegue. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa que talvez não faça muito sentido agora. Mas eu tenho essa experiência, eu não sei você, mas eu nunca fui bom em esporte nenhum. Futebol, vôlei, qualquer esporte, nunca fui bom. Eu sempre fui o último a ser escolhido. E essa é uma das questões, eu acho, mais constrangedoras da educação física de um colégio, quando começam a formar os times. Você já viu isso? Bom, eu era direto. A pessoa formar o time, chamar fulano de tal, top. O outro, tá bom. Esse aqui, tá bom. E eu ia ficando. Irmão, eu entrava por misericórdia. Sabe, existe um nome para isso. Última opção. Porque as habilidades naquilo não eram suficientes. Irmão, sério, era o último. E era o último que se fechasse 4 para cada lado. E não precisa. Tá, vai embora. Então, não é fácil isso para o ser humano. E sabe, não é fácil isso para nós, porque sentir a rejeição, isso é extremamente problemático para o nosso coração. Porque para ser a primeira opção, a gente precisa ter méritos para isso, certo? Por exemplo, quem que eram os primeiros a serem chamados? Os melhores. Os melhores eram os primeiros a serem chamados. Quem eram os que eram os primeiros a ser escolhidos? Os que faziam o gol. Os caras top. Então, veja, se fosse uma escala, o que fazia gol sempre ia primeiro. Então, eu não fazia nem gol, nem agarrava, nem era zagueiro. Então, eu entrava para correr. E era muito vergonhoso. Então, na lógica do mundo, na lógica comum, o primeiro a ser escolhido sempre é o melhor. Agora, na lógica de Deus, Deus trabalha normalmente por primeiro com as últimas opções. Pegou? Não? Eu vou dizer. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Deus escolhe os que não são para confundir aqueles que são. Em outras palavras, Deus escolhe a última opção de todos e transforma na primeira opção dele. O que ninguém enxerga, ele vê. O que ninguém entende, ele entende. Em quem ninguém investe, ele investe. Em quem ninguém acredita, ele acredita. Aquele que todo mundo chama de barro, ele chama de vaso. Ele é o Senhor. E essa é a coisa mais poderosa para a gente entender. Nesse meio de um mundo onde os problemas de transtorno de imagem assolam o coração, eu quero dizer que para Jesus não é esse o critério que ele analisa para escolher alguém. Não é o mais bonito, não é o mais rico, não é o mais cheiroso, não é o de família, de linhagem. Esquece, é quem ele quer. E ele trabalha sim com as últimas opções. Eu acho extraordinário isso aqui, porque Deus falou com Jessé: Jessé, vai para a casa de Samuel, que você vai ungir o próximo rei de Israel. Imagina, quando ele foi, ele tem um padrão estabelecido, né? Tem uma imagem construída do que deve ser um rei, a beleza, a formosura, não, tudo. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Jessé, depois de sacrificar, depois de tudo, começam a se trazer as opções. Abinadab, sabe, começam a trazer os bonitos, os mais velhos, os preparados, as primeiras opções. As primeiras opções de Jessé, o pai, ele olhou e disse: eu acho que é isso aqui. Vai, não.
segunda opção, é esse aqui. Não, vai. É porque não é segundo os olhos humanos, é segundo o coração de Deus. Não é segundo aquilo que os homens acham, aquilo que alguém acha que é melhor, não. É segundo aquilo que Deus quer. É onde Deus irá se aperfeiçoar. É onde a graça irá, acontecer, o favor imerecido. Trouxeram todos os filhos e Deus não confirmou nenhum. Aí Samuel olhou para Jessé e disse: ô Jessé, tem que ter mais alguém, Jessé? Tem mais alguém? Aí Jessé começa dizendo: tem um, mas ele é o mais novo. O defeito, ele já sabe, não vai rolar, ele é menino, ele está cuidando das ovelhas agora. E ele não está nem aqui. Era dizendo assim: olha, não serve porque é novo demais, não está nem aqui. Então, deixa pra lá. Aí o Samuel falou assim: manda chamar ele. Mas é a última opção. Manda chamar o Samuel. Chama o Samuca. O Davi. Chama o Davi. Mas chama o Davi. E aí o Samuel diz assim: e ninguém vai sentar na mesa enquanto esse menino não chegar, tá? Tá bom. Deixa eu dizer. Isso aqui é demais, quer ver? Ai, Jesus, eu te amo demais. Quando o menino chegou, a Bíblia vai dizer que... Eu vou contar para você melhor, eu narro do que ler. A Bíblia diz que quando o menino chegou, Jessé bateu o olho, Samuel bateu o olho e disse: é esse. Ele foi ungido a ser o rei de Israel. A última opção foi escolhido para ser o rei de Israel. A última opção se tornou o rei mais poderoso de Israel. E a Bíblia vai dizer que no momento que Samuel ungia Davi para ser o rei de Israel, o Espírito de Deus se apoderou do menino. E a partir daquele momento, aonde todo mundo enxergava um menino, Deus enxergava um rei. Saul não o derrotou, não foi possível, porque sobre ele havia uma palavra. A última opção, Deus chamou para ser o rei de Israel, a menina dos olhos dele. Eu quero dizer para você que se sente a última opção, que se sente o menor da casa, que sabe que tem gente muito melhor do que você para fazer aquilo que você deve fazer. Mas quem é que disse que Deus escolheu você porque há algum padrão aceitável? Não. Deus escolheu em você porque em você a graça dele irá se aperfeiçoar. Só creia e se prepare para viver aquilo que Deus tem para você. Posso orar por você? Última opção. Deus, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida dos teus filhos neste momento, Pai. Jesus, acalma o coração daquele que acha que não vai acontecer, que tem gente melhor. Sim, Jesus, mas nós cremos em Ti. Tu és o Deus que escolhe quem ninguém escolhe, que investe em quem ninguém investe. Tu és o Deus que acredita naqueles que ninguém acredita, que deu a vida por aqueles que ninguém entregaria um centavo. Tu, Senhor, a nossa primeira opção, investiu em nós sendo a última opção, em nome de Jesus. Amém e amém.